A seguir, você irá acompanhar a minha conversa com Miguel Pereira Couto, professor e diretor do Centro Educacional Dom. Entusiasta da educação continuada, Miguel lidera pelo exemplo com a sua vasta formação, que vai desde letras e administração, além de especializações em áreas como gestão estratégica empresarial e tecnologias em educação à distância. Além de mestre em educação, ele também iniciou recentemente um doutorado na área. Recentemente ele coordenou o primeiro TEDx em Erechim, realizado no dia 28 de setembro de 2024, no Polo de Cultura, com o tema Despertar. Nesse episódio nós conversamos sobre os desafios e as oportunidades na educação de jovens e adultos, explorando também a importância de tornar a escola novamente interessante e engajadora. E agora, meus amigos e minhas amigas, apresento a vocês Miguel Pereira Couto. A educação é um dos maiores desafios para os próximos anos, né? Enfim, que a gente vê no nosso futuro observável, né? Por assim dizer. Como é que a educação de adultos entra como uma estratégia para garantir esse futuro? Bem, Douglas, assim, em primeiro lugar, a educação de adultos no nível que eu trabalho, né, que é, digamos assim, dentro do sistema oficial de ensino, com educação de jovens e adultos, para quem não completou a sua educação básica na idade escolar, né, tanto quanto em cursos técnicos, ele é uma modalidade do sistema oficial de ensino. Então, a gente atua sob a supervisão do sistema estadual de ensino. Então, eu devo, na minha escola, eu devo satisfações ao sistema público. Porque a gente é fiscalizado. Primeiro, existe toda uma norma que tu tem que cumprir, tu tem que ser autorizado pelo sistema de ensino do Estado para atuar primeiro tu tem que apresentar o projeto, né? Começa tudo assim da base, né? Tu constrói um projeto, tu diz o que tu quer fazer, né? E a partir dali existem normas todas que você tem que obedecer, e depois você está sujeito à fiscalização, a supervisão. Acho que é mais supervisão do que praticamente fiscalização, embora existam casos que escolas são fiscalizadas, né? E são fechadas até se não cumprem normas, né? Sim. E sim, é um desafio muito grande, né? Nós vivemos hoje, o Brasil hoje é um país que não estuda. Sim. A gente está tentando aí de todas as formas, mas ainda não se encontrou a fórmula. Né? Para te ter uma ideia, assim, se fala... Há 20 anos eu ouço falar que o Brasil é um dos últimos lá no sistema PISA em termos de avaliação escolar, não só de adultos, mas desde a educação infantil. E nós continuamos patinando ali, ficamos entre os 4 últimos ali, a gente fica, subimos para 60, 70 avaliados, né? Subimos para 68, nós estávamos 69. É difícil, sabe? Sim. E a gente vê que hoje, assim, a maioria das pessoas não é que não queira estudar. Eu acho que, no fundo, todo mundo quer estudar. Mas eu acho que a maioria das pessoas não vê sentido nisso. Sim. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Se as pessoas, às vezes, não acabam não vendo o valor que existe em estudar, né? E eu acho que sentido e valor talvez sejam coisas diferentes, mas ao mesmo tempo caminham de mãos dadas, né? Algo fazer sentido e eu valorizar algo. Na tua percepção, na tua jornada, na tua caminhada, qual que é o valor, qual que é o sentido em estudar? É bem interessante essa tua pergunta, assim, porque até já tive casos assim, né? De tu dizer, mas tem que estudar porque tem valor. Quanto é que custa, né? Entende? Então, tipo assim, muitas pessoas confundem valor com mensalidade. Sim. O valor da educação, o grande problema é que o valor da educação, assim, tu não consegue medir ele
não existe prazo de tu medir. Existem circunstâncias da vida que muitas vezes vão te fazer falta ou vão te dar um upgrade daquilo que você estudou. Né? Eu me lembro uma vez, eu estava na faculdade, entrou um professor, ele dava latim, um dos caras mais inteligentes assim que eu... Mas ele andava por várias áreas, né? E eu lembro que ele fez uma pergunta na época se naquele dia estava se comemorando o centenário do Fernando Pessoa. E ele fez uma pergunta geral, assim, e disse... que dia é que é importante para nós hoje? Daí uma colega, o centenário do Rodrigo Pessoa. Não soube, assim, dizer, não, é Fernando Pessoa. Eu lembro que ele virou para mim, assim, do nada, e apontou. Tu aí, eu usava óculos já na época, tu aí com carinha de... Me diz um versinho do Fernando Pessoa. Cara, eu sabia uma poesia completa do Fernando Pessoa. Aí eu levantei e comecei, né? Conta a lenda que dormia uma princesa encantada. Muito bem, muito bem não, professor. O senhor me pediu agora, o senhor vai ter ela completa. E aí fiquei, são quase, sei lá, 10, 15 minutos. Né? Cai o queixo. Sim. Então, foi uma coincidência muito grande. Se me pedisse qualquer outra poesia, eu não saberia aquela especificamente, por algum motivo, assim, não sei explicar, eu sabia ela. Mas, assim, em alguns motivos, alguns momentos da tua vida, assim, que alguém te faz um questionamento, ou tu precisa fazer uma prova de títulos, não que tu vá... É diferente, por exemplo, assim, tu estava me falando antes, tu entrevistou antes o Erivelto, que fala do carro elétrico e tal. Quando você viaja com o carro elétrico, tipo assim, eu tive as duas experiências. Hoje eu tenho um carro elétrico, né? Eu já tive carro, tenho inclusive um carro a gasolina. Tu resolveu viajar, tu entra no carro e tu sai. No carro elétrico isso é impensável. Né? Eu estive esse final de semana em Florianópolis, eu tive que programar a ida, programar a volta, ver que horas eu ia sair, que horas eu ia chegar, onde é que eu ia parar para abastecer, o que eu ia fazer enquanto o carro abastecia. Então, é um outro conceito. Né? Na educação, dá para fazer até um paralelo. Né? Tu te programa para estudar, mas tu não sabe aonde isso vai dar. A única coisa que eu sei a respeito disso, sem educação, tu sabe onde vai dar. Né? Sim. É tipo a história do Steve Jobs lá, que foi estudar, no meio da faculdade, lá ele foi estudar caligrafia. E isso acabou aprimorando o senso estético dele, e isso levou ele, né, enfim, a programar lá toda a questão das fontes do sistema operacional do Mac. E é interessante tu contando essa história, né, do Fernando Pessoa, enfim, você é formado em letras, né? Sim, sou formado em letras. E na minha experiência te conhecendo, eu vejo que tu é um excelente orador, né? Então, imagino que quando tu escolheu lá o curso de letras, tu não imaginava que um bom tempo depois estaria organizando um TEDx. Olha só, na verdade, tu é psicólogo. Né? Quando eu fiz letras, eu queria fazer psicologia. Mas não tinha. Não tinha opção, que não tinha. Né? E daí, tipo assim, eu morava na época em Aratiba, né? Né? E, tipo, o limite de estudar era Erechim. Né? Então, eu quero fazer psicologia. Mas não tem, né? Tem que ir a Passo Fundo. Não, impensável ir a Passo Fundo. Né? Então, o mais parecido na época que tinha era letras. Porque eu tinha estudado economia em Caxias do Sul e estava há quase 10 anos longe da escola. Né? Então, aí tu começa a entender a história do achar que o adulto
tem um momento que ele pode voltar a estudar, né? E às vezes passa 5, 10, 20, 30 anos. Sim. Né? Eu lembro que eu tinha uma colega, já que a gente entrou nesse assunto, Claro. eu tinha uma colega, a professora Hilda, que me ensinou muito sobre educação. Hoje ela está aposentada, vive na praia, aquela vida que a gente pediu a Deus, né? E no início, quando a gente começou lá com o Dom, a gente recebia gente de tudo que era, né? Tudo que era história. E nós tínhamos que analisar o currículo prévio de cada um, a história de vida de cada um, né? E eu lembro de inúmeras vezes a gente pegar históricos de gente que tinha deixado a escola há 20, 30 anos e então queria voltar a estudar, dela me dizer a sabedoria que ela tinha, disse, olha como fez bem para essa pessoa aqui ter deixado a escola. Uhum. Mas em que sentido? Pessoas, por exemplo, que tinham no segundo ano do ensino médio, 30 anos antes, sido reprovado em sociologia, por exemplo, no segundo ano do ensino médio. E depois tinham se tornado empresários. E aí tu percebe que quem não conseguiu segurar, não foi a pessoa que não conseguiu se segurar estudando, foi a escola que não conseguiu segurar o ser humano ali dentro. Entendeu? Porque tu vê que muitas vezes não fazia o menor sentido. Isso é uma coisa que eu trago até hoje na vida, assim, quando analiso históricos, que ainda analiso históricos de alunos, assim, que eu penso assim, mas será que essa pessoa precisa desse conhecimento para a vida dela? Entendeu? Sim. Por exemplo, eu lembro lá no meu tempo de escola, que a gente estudava em geografia os afluentes da margem esquerda do Rio Negro. Cara, que sentido isso tem? Nenhum para mim. Sim. Eu nunca conheci o Rio Negro, sei eventualmente onde fica, já não lembro nenhum dos afluentes da margem esquerda, né? Só da direita. Nem da direita, nem sei certo se o Rio Negro tem afluentes. A gente só sabe que tem o Rio Negro e Solimões. Só sabe disso. Mas então tu dá sentido à vida das pessoas, assim. Eu acho que a educação ela tá nisso, sabe? Mas a relação, agora que você perguntou de valor, né? Tipo assim, já vamos fazer uma brincadeira aqui. A relação de salário que tu vai ganhar tendo concluído um curso, ela não é imediata. Entendeu? Sim. Ela poderá se dar, assim, no momento mais inesperado da tua vida. Né? Eu já tive casos aqui de um empresário que um dia ele me procurou e ele disse, olha, eu mandei todos os meus funcionários há um tempo atrás, deveriam pelo menos ter o ensino médio e tal. E eu tenho uma funcionária lá que eu disse para ela, olha, tu agora sai daqui de onde tu tá, do escritório, e tu vai trabalhar na limpeza. Não que limpeza, entendeu? Mas, na verdade, ele usou outra expressão, assim, tu vai limpar os banheiros. Tá? E o teu próximo passo é a demissão. Porque por mais que tivesse assim capacidade, tu sabe que não, além daquilo não poderia ir. Sim. Né? E aí quando tu coloca um limite em alguém, é uma coisa muito complicada, sabe? Sim. Até porque as pessoas nasceram para não ter limites, assim, sim, né? De crescer, sim, de voar, de crescimento, enfim, né? Mas às vezes a educação ela é limitante, né? Isso aí. Eu sempre digo assim, ó, é a tal da porta, né? É porque as portas se abrem para quê? Não, principalmente assim, as portas se fecham. Né? Sim. Elas se fecham em alguns casos. Tanto que eu te falei, eu estou com 64 anos, agora continuo estudando. Sim. Né? Se tu for olhar, até eu lembro quando eu estava na faculdade em Caxias do Sul, tinha uma professora que falava sobre
na época, era o nosso benchmarking, assim, o sistema japonês. E ela contava histórias, assim, que para te entrar na empresa lá no Japão, tu tinha que dizer não qual era a tua qualificação, se tu era mestre, doutor, pós-graduado, graduado, não. Eles não queriam saber, assim, do todo, eles queriam saber dos últimos 3 anos. O que tu fez nos últimos 3 anos de vida? Podia ser até curso de batizado. Tá? Mas é o perfil. Sim. O perfil de alguém que quer aprender, que está em busca sempre de algo novo, que quer progredir, que quer, né, ter um... Então, eu acho que no Dom, por exemplo, a gente pensa muito sempre nisso, sabe? As pessoas não param de estudar simplesmente porque um dia acordam de manhã, não vou mais estudar. Sempre existe um motivador e normalmente esse motivador está ligado ao trabalho. Tu não deixa de estudar porque tu é vagabundo. Pelo contrário, tu deixa de estudar porque por condições de trabalho. Tu tem que te dedicar ao trabalho, tu tem que... a empresa te exige mais horas extras, fechou um contrato e aí tu tem que abandonar. O estudo acaba se tornando um empecilho para a progressão de carreira. Não, nesse caso em específico, a pessoa deixa de estudar, né? Lógico, a gente está falando aqui até agora, né, de que do quanto portas se fecham quando a gente, né, deixa de estudar. Mas, ao mesmo tempo, em algumas situações de vida, né, pelo menos é o que eu estou entendendo. Então, quando tu colocou, tu foi muito feliz na expressão que tu usou de valor. Às vezes, o valor que tu dá naquele momento em que o patrão chega e te diz, olha, eu preciso aumentar a produção, eu preciso de você aqui mais horas, eu vou te pagar hora extra. Não estou falando de dinheiro, mas tu dá mais valor à empresa, ao negócio, ao teu emprego do que ao estudo. Né? E isso é uma realidade. Mas a armadilha disso, me parece que é que tu sacrifica o potencial de futuro pelo ganho presente. O custo é alto, né? O custo é bem alto. Sim. Tu não vai conseguir, ali naquele momento, tu não te percebe disso. Mas mais adiante, o custo vai ser muito alto. Parar de estudar hoje, e vou te dizer assim, se tu for agora, se a gente sair daqui do prédio e for ali na rua, de cada 10 pessoas que tu encontrar, 8 não estão estudando. Sim. E por incrível que pareça, essa não é uma realidade do Brasil que a gente conhecia. É uma realidade quase que pós-pandemia, sabe? Eu acho que a pandemia ali, ela já... Muita gente diz assim, a pandemia, em termos de educação à distância, ela foi maravilhosa. Não foi maravilhosa, sabe? A pandemia, ela revolucionou a educação à distância. Depois eu quero falar sobre revolução. Claro, eu tenho um entendimento sobre isso, entre evolução e revolução. Para mim é uma coisa... Ela revolucionou a educação à distância, mas ela ela abreviou muitas coisas que deveriam ter sido melhor pensadas. Né? E eu falo isso assim, de boca cheia, porque o Dom talvez tenha sido a primeira escola que conseguiu, em uma semana pós-pandemia, nós estávamos com aulas online. Para todos os nossos alunos. Por quê? Porque a gente tinha feito um projeto 100% online, uns anos antes, que a gente chamou de Projeto Singular, era o nome do projeto dentro do Dom. Que era para aplicar em algumas situações, ele estava pronto, mas estava arquivado lá, esperando o momento. E o momento foi a pandemia. Então, tipo assim, a gente pegou aquele projeto pronto, que era 100% online, e aplicou para os nossos alunos. Mas teve muita gente que fez muita bobagem. Né? E isso desacreditou um pouco a EAD. Lógico, depois há uma depuração natural do mercado. Né? Mas não foi um ganho para a educação, a pandemia. E o pós-pandemia,
A gente sempre imaginava, não, depois que terminar a pandemia, nós vamos de novo, né? Só que esse ângulo de retorno, ele ficou muito baixo. Então, né? Ainda hoje as escolas sentem muito. Sim, uma defasagem de aprendizagem, né? Não só isso, eu acho que principalmente no número de alunos. Né? Hoje a gente vê uma crise entre as grandes instituições de ensino aí, que nunca conseguiram recuperar o número de alunos que eles tinham pré-pandemia. Sim, porque a gente tem uma máxima, digamos assim, que quanto mais responsabilidade tu tem, mais liberdade tu pode ter, ou seja, é diretamente proporcional. E o que me parece que a pandemia com o online trouxe uma liberdade que talvez as pessoas não estavam maduras o suficiente para aproveitar, né? Eu também trabalhei muito no online, assim, com as soluções do Sebrae, enfim, e a gente via que tinha gente que estava online ali, mas não estava online. Não estava. Estava fazendo qualquer outra coisa, menos atento ao conteúdo que está sendo passado. É que foi tudo aplicado sem estratégia, né? Porque não teve tempo para isso, né? Eu lembro que a gente, tipo assim, trabalhou normal na quarta-feira, na quinta foi um reboliço, na sexta-feira ninguém mais podia abrir as portas. Tu lembra disso, né? Foi assim da noite para o dia a coisa, né? E faltou estratégia em quem aplicou, mas principalmente faltou estratégia em quem recebeu. Isso não é uma crítica. Sim, assim, né? Faltou. Sim. Faltou estratégia, então é muito interessante isso, porque quando a gente fala sobre as escolas nesse período e tal, tu fala sempre no ensinar. E tu esquece do aprender. Então, por mais que as escolas tenham lutado e tenham agido para se preparar para ensinar, as pessoas não estavam preparadas para aprender daquela maneira. Tu vê que ainda hoje, assim, até o outro dia eu fui contatado por uma empresa que eles têm uma estratégia, até uma estratégia muito legal. Todo final de ano, eles dão férias coletivas. Mas neste período de férias coletivas, existem funcionários que não têm direito a gozo de férias. Tá? Então, eles não fazem coletivas. Na verdade, eles fazem férias, porque coletivas teria que dar para todo mundo. Né? Eles fazem férias para a maioria das pessoas, menos os que não têm. E os que não têm direito a férias, eles usam para desenvolvimento. E aí eu fui contatado pelo Recursos Humanos com a seguinte demanda. Olha, nós temos aqui os nossos chefes de setor, nós temos aqui os nossos, digamos assim, multiplicadores, que são pessoas que têm conhecimento técnico e que a gente quer passar esse conhecimento técnico, só que eles não têm didática. Eles não sabem como ensinar. Né? Então, gostaria de ver se vocês conseguem montar um projeto de didática, que é uma coisa muito difícil, né? Porque nem a faculdade ensina você a entrar numa sala de aula. Tu já deve ter sentido isso na pele, né? As faculdades, mesmo as licenciaturas, o aluno aprende a trabalhar em sala de aula com os estágios. Porque não tem uma disciplina hoje no Brasil que te ensine a dar aula. Não tem uma disciplina hoje no Brasil que te ensine, que te mostre como agir em determinadas situações do dia a dia lá em sala de aula, quando um aluno, sei lá eu. E aí tu vê muito professor despreparado para isso. Né? E enfim, e essa empresa tinha essa demanda. Entra, senta, conversa, e eles sempre não, porque os nossos multiplicadores não sabem ensinar, sempre no ensinar. E aí eu fiz o projeto em cima do aprender. Entendeu? Porque esse aprendiz que vai lá, nós temos gente ali nessa empresa, por exemplo, assim, de no mínimo 5 gerações diferentes que aprendem de formas diferentes, né? Tu pega lá as gerações, sei lá eu, nascido lá nos anos 60, e eles têm lá, né?
Então, daí entra nas questões das gerações ali, geração silenciosa, milênio, geração X, geração... Né? E tu vê que essas pessoas aprendem de forma diferente. Né? Sim. Tem pessoas que tentam ali, principalmente os mais antigos, que querem na sua frente um professor. Né? E tem outras gerações, e isso tu consegue separar muito claramente, Sim. né? Bem visível. Bem fácil de tu dizer, olha, faz isso aqui, parece que tu está invadindo. Que querem, assim, o menos possível de que alguém te diga o que fazer, ou o que estudar, ou o que ler. Sim. Então, tu tem isso aí. Sim. É bem interessante essa questão, né? Dessa quase que uma... E me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que existe quase uma dicotomia entre a vontade de ensinar, do professor de ensinar, e do aluno de aprender. No sentido de que talvez hoje, né, e essa seja essa diferença nas gerações, né, quanto mais jovens os alunos, os estudantes, a gente vê a gente percebe que, vou me permitir fazer um trocadilho aqui com as palavras, né, mas se eu estou ensinando, o aluno está sendo ensinado, ele está numa posição passiva. E me parece que, pelo menos as gerações mais novas, elas têm uma disposição mais ativa no sentido de o que eu quero aprender. E se o que eu quero aprender não está conectado com o que o professor quer ensinar, aí a gente vê que não existe essa conexão. Né? E tudo isso, eu acho que é bem interessante a gente pensar isso na perspectiva das gerações, porque recentemente eu tive numa formação e aí a instrutora falava muito da questão assim, da educação conectada a um contexto. Não só ao texto, mas ao contexto. Então, qual que é o contexto da geração ali da década de 60? Realmente era sentar, ficar em silêncio, ouvir o professor, e se não ouvir, sei lá, se vai levar uma reguada ou vai ajoelhar no milho, enfim, alguma coisa. E aí, de repente, não, isso não pode, e acho que realmente a gente não deve abusar fisicamente dos alunos, mas conforme foi indo também, pais se tornando cada vez mais liberais, não, peraí, mas o que tu quer, o que faz sentido, e os pais também, na época mais antiga, também eram mais rígidos, então a gente está num contexto em que não existe essa rigidez, né, tanto da parte dos pais, ou também não da parte da escola, e aí a gente fica perdido, porque quando você fala, né, da questão, os professores talvez não estejam preparados na prática para lidar com esses desafios inesperados da sala de aula, é justamente isso, porque hoje o professor tem, sei lá, 20, 25, 30 alunos com contextos completamente diferentes, e como é que se ensina essas pessoas? Sabe que isso fica potencializado quando tu trabalha com adultos. Porque, lógico, quando tu é, vamos dizer assim, professor tradicional, sabe? Aquele que pega lá uma escola tradicional ali da educação infantil ou do ensino fundamental e tal, onde tu pega uma classe assim, classe que eu digo é uma sala de aula em que todos os alunos têm a mesma idade. É mais simples. Sim. Ou não é tão complexo. Por quê? Porque tu praticamente tem todos, tu tem um mesmo perfil. Agora, tu imagina tu pegar numa sala de aula um aluno com 18 anos e outro com 60. E aí tu vai ter a mesma estratégia de ensinar? Não dá certo. Sim. A chance de dar errado é muito grande, sabe? E por incrível que pareça, assim, no meu trabalho, isso são coisas que a gente teve que aprender na prática. Vendo que não dava certo. Vendo que não dava certo. E aí tu, voltando naquela questão que a gente tratou antes ali da pandemia, aí tu cria uma estratégia de educação à distância igual para todo mundo. Que chance isso tem de dar certo? Sim. Tem o cara que vai ficar lá na frente do computador o tempo inteiro ali olhando, e aquele outro que não vai ter sentido nenhum naquilo, vai só marcar a presença e vai sair fazer jardinagem.
Sim, né? Vai cuidar de qualquer outra Vai coisa. cuidar de qualquer outra coisa. Uhum. Eu lembro, mas essa é uma história antiga já, né? Já tem uns 20 anos. O tempo que a juventude da época, que hoje está com... Do teu tempo. Do teu tempo. Não sei se tu curtia aquelas revistas de automóvel ou aquelas de música e tal. Então, eu lembro que eu era diretor de escola na época e os alunos iam em todas as aulas com aquele monte de revista. E nós tínhamos um professor de literatura que um dia ele sentou comigo, a gente começou a conversar e disse, sabe que agora que eu me toquei no negócio, toda aula eu chegava e dizia para os alunos, fechem aí as revistas, porque ele dava aula depois do intervalo, depois do recreio. Depois do recreio ele dava aula, estava todos os alunos lá discutindo sobre carro, sobre música, com as revistas. Tá, pessoal, agora vamos sentar, abram o livro lá de literatura. Cara, eles não queriam aquela literatura que eu estava dando, eles queriam a literatura que eles estavam lá com ela aberta, discutindo. Sim, né? Sim. Então, tipo assim, acho que foi uma grandeza muito grande ter a percepção que era ali que estava o ouro, sabe? Ensinar literatura a partir da literatura que o aluno quer estudar. Entende? Lógico que tu pode levar isso depois para os clássicos, aí vai depender da tua, né? Para as escolas de literatura e tal, da tua capacidade como professor, mas tu tem já um ponto, tu não precisa interromper e começar um processo novo. Sim. É interessante, porque uma vez me perguntaram na rede social assim, por qual livro que tu acha que as pessoas que não gostam de ler deveriam começar? E eu falei, cara, olha, eu não gostava de ler, e olha que eu fiz psicologia, eu era obrigado a ler, né, muitos livros, mas eu nunca tive o apreço pela leitura. E teve um livro que me marcou muito, que eu não conseguia parar de ler, e não era um livro, que muita gente fala do Dan Brown, eu não li os livros, né, do Dan Brown ainda, mas eu falei assim, cara, na minha experiência, se alguém não gosta de ler e quer começar a gostar de ler, eu acho que tinha que ler O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Como assim? Não, tem que ler Guimarães Rosa, ler não sei o que tal. Cara, foi um livro que eu li e eu gostei de ler, e isso me despertou o interesse para ler outros livros. Então, às vezes, a gente começa realmente, né, nessa questão de empurrar algo para alguém que essa pessoa não está interessada, né, a gente acaba até criando um bloqueio. Né? Pelo menos essa foi a minha experiência. Né? Seja na época da escola, que tem que ler lá e tal. E aí a gente entra sempre naquela coisa que hoje, como pais, como pai, eu vejo que é um desafio para mim também, que é, mas por que tem que ler esse livro? Porque o professor mandou. Mas porque vai cair na prova, né? E isso vale para outras disciplinas também, né? No sentido de, por que eu tenho que aprender trigonometria? Eu, Douglas. Na época, talvez, eu não tinha tanta clareza do que eu ia fazer. Se eu ia ser psicólogo, se eu ia ser engenheiro civil. Se eu fosse engenheiro civil, eu ia precisar saber trigonometria, eu acho. Mas, por quê? Porque vai cair na prova. E eu já me peguei nesse sentido também, né? Minha enteada chegou um dia assim, mas por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que entender qual que é o rio que está no leito esquerdo do Rio Negro? Não, tem também a gente não pode colocar tudo na mesma vala comum, claro. Sabe? Tu pega, por exemplo, na matemática que tu citou ali, né? Fórmula de Bhaskara, né? O aluno lá aprende fórmula de Bhaskara, e a pergunta que sempre vem é, quando é que eu vou usar isso aqui na vida? A resposta invariavelmente será nunca. Na prova? Muito provavelmente nunca. Só que os problemas do cotidiano que são resolvidos por quem resolveu a fórmula de Bhaskara. Então, tipo assim, aí nós vamos entrar numa seara que eu realmente assim não domino, né? Mas são sinapses ali, são caminhos que você tem que abrir no seu cérebro, né? E esses caminhos, depois de abertos, serão preenchidos por de outras formas, mas os caminhos estão abertos. Sim. Né? Então, eu acho que sim, eu acho que tem coisas que precisam ser aprendidas. Talvez não os afluentes da margem esquerda, né? Mas existem
Você precisa aprender a aprender. Talvez esse seja o grande desafio, né? Da gente entender que, primeiro, que eu volto a falar, estou falando de educação de adultos. Claro. A gente precisa entender que gerações aprendem de forma diferente. E que não adianta ficar querendo para uma geração, para um milênio, ensinar do jeito que a geração X aprende. Ele vai ter dificuldade em aprender, porque ele nem quer aprender daquela forma. E eu acho que esse é o grande problema da escola hoje, né? Que ela mais bota aluno para fora do que para dentro. E não vamos entrar, a gente já combinou isso, de não entrar em questões políticas, mas eu acho, sim, que para a minha geração, é sem cabimento tu pagar para uma pessoa estudar. Sabe? Tu, além de dar escola de graça, uniforme de graça, livro de graça, caderno de graça, tudo de graça, ainda ao final, se tu tiver tanto por cento ali de presença, primeiro que é proibido reprovar, que eu acho um absurdo. Sim. Tá? Mas essa é a minha opinião. Claro. Tá? Eu acho isso um absurdo. Eu acho que você está cometendo quase que um assassinato com a educação das pessoas quando você proíbe a reprovação. Sim. Tá? A reprovação é uma necessidade quando o aluno não atinge. Né? A gente trabalha com habilidades e competências. Claro. Né? Então, a habilidade é o que você precisa saber. E a competência é para que você precisa saber. Quando você não atinge aquilo, tu tem que repetir. Na minha visão, a série. Não porque é um castigo repetir, mas para você conseguir desenvolver isso, talvez aprendendo de uma forma diferente. Aí está o desafio do professor, né? A gente acaba indo para um lado para o outro. Né? Mas o fato é que a escola deixou de ser atrativa. Sim. Então não adianta tu dar... Não é pelo dinheiro que tu vai fazer, porque tu tem que despertar o interesse. Né? Aí tu dizer para um aluno assim, não, no final do ano, se tu tiver, tu vai ganhar lá R$500, R$300, 800, 1.200. Cara, na segunda semana aquilo já perdeu a importância. Sim. Entendeu? Sim. E aí tu vai até o final do ano para ganhar 1.200 e não para aprender alguma coisa. Eu acho que isso aí está errado. Sim. Tu tem que ressignificar. Talvez isso seja a palavra, ressignificar a escola. Por que a gente pesquisa tanto no Google? Porque tem as respostas, mas não é só o Google que tem as respostas. Mas por que o Google é interessante? Cara, porque existe uma forma de mostrar ali que a gente aceitou aquela forma e por que a escola, então, não pode encontrar a sua forma? Eu acho que esse é o grande desafio para a gente da educação, sabe? Para que a gente não precise pagar para o aluno e frequentar a nossa aula. Te ouvindo assim, eu fico pensando justamente nessa questão das gerações, porque eu acho que a minha geração foi a última geração que, para encontrar a resposta, para fazer um trabalho de escola, precisava realmente ir para a biblioteca pesquisar, abrir um livro e pesquisar. Enciclopédia Barça, Enciclopédia Britânica, enfim. E aí veio o Google, né, com as páginas lá, tu pesquisa lá, trabalho sobre tal coisa, sim, tem aqui, tá tudo já esquematizado, tal. E aí agora tem mais o ChatGPT, né, que se no Google tu precisava pelo menos clicar no link, ler a página e ver se aquele conteúdo faz sentido, o ChatGPT agora ele já te traz, né, o texto escrito. O teu sentido, ele te leva você a entender que aquele jeito dele é o teu sentido. Sim, né? Sim, então... pois é. E a gurizada, né, e aí não quero ser preconceituoso com os mais jovens do que eu, mas acabo ficando nessa preguiça de pensar, nessa preguiça de buscar a resposta. Tanto que, assim, eu vi uma foto esses dias atrás na internet, uma piadinha, né, um meme, que diz assim, os professores ainda preocupados com o ChatGPT, sendo que aí aparece um trabalho, né, e, escreva sobre tal coisa, e a primeira frase do parágrafo é, como um modelo de linguagem, eu não posso, não sei o que,
o estudante ele não se deu o trabalho de suprimir essa parte que ele está se declarando como um modelo de linguagem. Ele não leu ao ponto de poder suprimir essa parte. Mas tu trouxe essa questão, né, de tornar a escola interessante, e aí a gente falou um pouquinho de matemática também, e aí vou fazer uma salada de fruta aqui na minha pergunta, né, porque eu vi uma palestra TED com o Ricardo Semler, não sei se você chegou a ver, que ele fala dos projetos dele, enfim, e ele fala muito do projeto Lumiar, né? E ele fala justamente que no projeto Lumiar não tem série, mas tem, digamos assim, problemas que precisam ser resolvidos vinculados às disciplinas, enfim, às competências da BNCC, enfim, e que daí não tem aula de matemática, tem aula como construir uma bicicleta. E como que eu vou construir uma bicicleta se eu não sei que o comprimento da circunferência é 2πr? Acho que é isso, né? Eu sou psicólogo, se daqui a pouco for outra forma, é isso, tá? Mas como que eu vou construir a bicicleta, ou se eu não sei que π é 13/14? Né? Então, ou seja, tu dá um problema para a pessoa resolver e a pessoa precisa desse conhecimento para resolver esse problema. E aí se torna algo mais interessante. Será que o caminho seria algo mais ou menos por aí? Ou que outras... Pois olha, até eu estava ouvindo um podcast esse final de semana que trata muito disso. Assim. Na verdade, ele trata exatamente disso. Trata de homeschooling. Tá? Homeschooling, para quem... né? Homeschooling é algo que no Brasil não vingou, não passou lá. É proibido ainda, né? Ainda é proibido, né? Que dá direito aos pais de tratar da educação dos seus filhos fora da escola. E tem algumas discussões bem interessantes a respeito disso. Mas, para mim, o principal é que nós vivemos um momento como nunca antes na história, tá? Em que você consegue ter os melhores professores na palma da tua mão. Tá? Você consegue ter o melhor professor de matemática, basta você digitar isso no YouTube, que você tem ele ali. O melhor professor de língua portuguesa, o melhor professor de tudo que você... Né? Cursos. Você pode fazer o curso que você quiser. Assim, não digo o que você quiser, mas assim, na maioria das não pode fazer um curso de operação do cérebro, não, tá? Sim, mas tipo assim, tu falou em montagem de bicicleta. Cara, tu pode aprender a montar uma bicicleta através do YouTube, tá tudo ali na palma da tua mão. Eu tenho uma história assim que é verídica, que foi para mim muito significativa, que aconteceu lá no Paraná. Lá no Paraná, nós abrimos um polo do Dom, em Foz do Iguaçu, e teve que passar pelo crivo do Conselho de Educação. Foi lá, através do núcleo de educação, lá visitou o local lá do polo, viu a estrutura que tinha. E na hora de aprovar, eles aprovaram com uma ressalva. Olha, isso 2000 e fechou 10 anos agora, 2014. Colocamos ali que a escola deve aumentar o número de computadores no laboratório de informática. 2014. Tá. Quando foi 2020, passados 6 anos, voltam lá para fazer o recredenciamento. Foram olhar o laboratório de informática com os mesmos computadores lá de 2014. Mas aqui existiu lá em 2014 uma ressalva que a escola deveria ter investido e comprado mais computadores. Mas a escola não comprou mais computadores. Então, queremos uma explicação. Bom, isso era a realidade em 2014. Nós agora estávamos em 2020. Em 2020, já nenhum aluno entrava mais em laboratório de informática. Hoje, os laboratórios... Primeiro que não é laboratório, né? Aquilo lá é um espaço onde tem computadores, né? Mas os laboratórios de informática das escolas de ensino médio, por exemplo, estão pegando poeira. Só serve para a moça da limpeza ir
toda Tirar o semana pó. lá tirar o pó. É para isso que serve. Por quê? Porque mudou a forma de comunicação. Uhum. Entendeu? E a explicação foi essa. A escola investiu em tecnologia para que você tivesse no celular aquilo que você teria. Não fazia mais sentido. Tanto que foi aceito, né? A justificativa. A justificativa, porque se demonstrou ali que tinha realmente feito um investimento até muito maior do que simplesmente comprar 4, 5 computadores lá para que ninguém fosse. Sim. Então, a velocidade com que essas coisas acontecem, né, Douglas, ela é muito grande. Sim. Sabe? E esse também é um grande desafio para a gente, sabe? Tecnologias estão surgindo novas a todo momento aí. Sim. Né? E como é que a gente leva isso para a realidade dos nossos alunos? Mas a gente conversa e volta lá no problema inicial. Por que as pessoas fogem da escola? Fogem justamente por isso. A escola é um elefante imenso que tem, embora seja grande, seja robusta, ela tem uma velocidade muito baixa. Sim, sim. Né? E não acompanha a velocidade com que a sociedade se transforma. Sim, sim. É o que eu ouço muitas vezes dos professores nas oficinas que eu faço aí no Rio Grande do Sul afora, né, que é justamente todo um sistema muito engessado, né? E no mundo da gestão a gente tem um ditado que diz, né, que é mais fácil você manobrar uma lancha do que um transatlântico, né? Então realmente é difícil fazer as mudanças necessárias, sendo que tem toda uma arquitetura que precisa ser sustentada ao longo do Brasil. Tu imagina no sistema oficial de educação, que em cada estado hoje é a Secretaria de Educação de Estado, e tem um organismo lá que é o Conselho de Educação de cada estado que determina normas, e essas normas elas são primeiro discutidas, depois decididas, depois escritas, publicadas e entram em vigor. Né? E quando elas são discutidas, elas são atuais. Quando elas entram em vigor, às vezes já não mais. Sim. Entendeu? Porque o processo ali demorou 4 ou 5 meses e a gente se depara com isso todo dia. Eu vou te dizer assim, ó, que hoje eu acompanho legislação educacional aqui no Rio Grande do Sul, é a minha área de domínio, assim, é aquilo que eu estudo. Né? Eu tenho que estudar. Hoje eu estudo muito mais o que se decide lá no Senado e na Câmara dos Deputados em Brasília do que porque a repercussão disso vai levar 3, 4 meses para chegar aqui. Sim. Entendeu? Para daí, se hoje, por exemplo, até no final de novembro, eu entrei em contato com um amigo meu do Conselho de Educação e disse, olha, o Senado Federal acaba de aprovar isso aqui. O que isso... E isso vai alterar a nossa forma de pensar a educação aqui no Rio Grande do Sul. Como é que o Conselho Estadual de Educação vê isso? A gente está iniciando essa discussão. Sim. Vocês estão iniciando essa discussão, mas em 2025 já vai impactar quando a gente abrir as novas turmas. Né? E aí, como é que fica? Pois é. Provavelmente aí, na época, ele me disse, no início de dezembro, a gente vai emitir alguma normativa a respeito do assunto. Mas é muito rápido. Sim. Sabe? E não se consegue acompanhar. É difícil. Sim. É interessante isso que tu falou de acompanhar o que está acontecendo lá em Brasília, né? Sendo como é que isso vai repercutir aqui no estado. Eu tive uma escola que eu visitei na campanha, não vou lembrar agora exatamente a cidade, mas é interessante como muitas vezes as coisas vêm de Brasília, saem de Brasília para todo o Brasil, sem se dar conta que existem Brasis, né? Então, por exemplo, isso me chocou, assim, porque tem escolas, eu acho que são as escolas de educação básica, fundamental, que tem um projeto arquitetônico, eu vou fazer uma nova escola, já tem o projeto pronto.
Só que o projeto ele foi concebido pensando nas escolas do Nordeste. Então, ela é uma escola preparada para bloquear o sol, para não ficar muito quente, para ficar mais... E os professores falando, aqui no inverno a gente congela. Porque não entra sol, porque não vem sol, porque a escola foi projetada para receber muito sol. Então, me parece que esse também é um desafio, de poder adequar as estratégias para o público e para a cultura do local. Né? Faz sentido isso que eu estou... Faz bastante sentido, mas ele é um pouco, talvez até mais amplo do que isso, né? Uhum. Porque a gente acabou de discutir estratégias de como ensinar para que as pessoas aprendam de acordo com a sua geração. Uhum. Então, e agora tu fala em construção de prédio que também tem que ser adaptado de acordo com a... Então, tu percebe que a adaptação é o que precisa ser feito. Sim, sim. Né? Uhum. Tipo assim, tu precisa que aquilo seja atrativo para você. Porque tu pega, por exemplo, WhatsApp. WhatsApp surgiu há quanto tempo? 5 anos, 6 anos, né? Por aí, enfim. Por aí, surgiu o WhatsApp. Até então a gente fazia ligações telefônicas, né? Eu comento isso muito com os jovens, que assim, não é nem só a ligação, mas o SMS. E aí eu brinco com eles, eu falo assim, imagina que tu paga 50 centavos a cada vez que tu aperta o enviar do WhatsApp, né, que era o torpedo do SMS. Né? Que era o torpedo do SMS. Eu tive conversas que eu cheguei a pagar R$100 e poucos, né? Porque a conversa é via SMS, cada vez que tu, né? E era assim que funcionava. Mas, enfim, aí tu pega o WhatsApp, lógico, o WhatsApp quer manter a tua atenção. Tá? E aí, se eu estou conversando contigo, tu está conversando comigo ali, tu mandou a tua mensagem, tipo, chegou no momento em que tu dispersa a tua atenção. Aí aparece para ti, Miguel está digitando. Né? E aí tu, opa, tá digitando. Então tu fica ali esperando e às vezes, levou 1 minuto, ali, mas que negócio é esse? Como é que tá demorando tanto assim? E tu fica ali preso. Por isso que as pessoas ficam tão presas no celular hoje. Sim. Né? E aí tu fala de inteligência artificial, chat GPT e tal, e aí nos lembra o Eduardo Saldanha, que veio aqui no TEDx. Sim. Né? Eu acho que é disruptivo o que ele traz, assim, inteligência não artificial. Sabe? Se fala tanto em inteligência, lógico, ele tinha 12 minutos ali só para falar, né? Claro. Mas aqui a gente tem mais tempo. Talvez a gente precise hoje trabalhar mais com a inteligência não artificial do que com a artificial. Sim. Eu estava vendo um vídeo ontem que me chamou bastante atenção, que existe uma possibilidade de chegar da inteligência artificial chegar num limite, porque hoje, se eu não me engano, 57% do conteúdo que está na internet já foi gerado por inteligência artificial. E como a inteligência artificial ela é treinada com o que está online, se chegar num momento em que a gente está com, sei lá, 90%, 95%, 100%, 99,9% de conteúdo gerado pela inteligência artificial, ela está sendo treinada com o conteúdo que ela mesma gerou. E que isso pode levar a uma queda, digamos assim, uma decaída da inteligência artificial, justamente porque... Não tem mais de onde ela tirar. Não só não tem de onde ela tirar, mas ela começa a errar. Quando ela é treinada com coisas que ela produziu, ela começa a errar. Eles deram um exemplo lá que foi feito um estudo. Aliás, o número de erros da inteligência artificial está aumentando exponencialmente. Isso. Exponencialmente. Porque já é fruto desse fenômeno. Sim. Eles fizeram um estudo que eles treinaram a inteligência artificial num determinado tema e aí fizeram uma segunda camada de treinamento com o que ela produziu. Na sexta camada, ela fugiu completamente do assunto. Tu perguntava, tipo, ela respondia Y, né? Então, realmente, é um desafio que tem, porque no caso, assim, no momento... Tu lembra de uma brincadeira que a gente fazia no colégio, que era o telefone sem fio, que um ia contando pro outro e chegava lá na ponta... Era uma coisa completamente diferente. O fenômeno, acho que é bem esse semelhante. aí, né?
E aí que tá, né? Quando você fala, né, a gente vai precisar dessa inteligência mais não artificial, é justamente porque o ser humano ainda precisa saber separar o joio do trigo, saber qualificar a informação, poder tirar o primeiro parágrafo lá dizendo como modelo de linguagem, poder ler a informação e dizer, cara, tem alguma coisa disso aqui que não está fazendo sentido. Então, olha só. Aí entra a educação, sabe? Porque assim, ó, quando lá no início da nossa conversa, né, Douglas, a gente discutiu essas questões assim do que a educação ela não te dá o retorno imediato, assim, e tal, né? Esse preço ele vai ser cobrado ali na frente. E quem é que vai estar preparado para pagar o preço ali na frente? Né? É a mesma coisa que no Brasil, por exemplo, e não vamos entrar nessa seara, porque senão a gente precisaria ter 5 programas aqui, né? Da gente ter desativado o Programa Espacial Brasileiro, por exemplo, depois que deu aquele acidente lá em Alcântara, aquela explosão e coisa assim. Cara, hoje tudo aquilo de trânsito de informação que a gente tem no Brasil, a gente paga para fora. Eu estava vendo outro dia assim, tipo, até o monitoramento da Amazônia, o satélite, nós não temos satélite brasileiro hoje, né? Isso que nós temos assim uma das melhores zonas do planeta para que é lá no Maranhão, para tu lançar foguete para o espaço. Mas nós não temos tecnologia. E a gente está pagando royalties para a China, para a Índia, para os Estados Unidos, principalmente, até para fotografar a Amazônia de cima. Sim. Entendeu? Alguém apertou um botão, nós ficamos sem GPS aqui. E sem GPS nada mais funciona na sociedade. Sim. Né? Então, assim, existem áreas de desenvolvimento que a gente simplesmente abriu. A gente, que eu falo, é o país. Abriu mão. E nós estamos absolutamente dependentes do exterior. E isso é muito preocupante. E no ChatGPT, a mesma coisa. Tipo assim, ó, a gente usa ChatGPT, mas a gente não desenvolve. Ou muito pouco a gente desenvolve, quase nada aqui, em termos globais. Né? E nós ficamos, até outro dia, tá? Voltando lá ao assunto do carro elétrico, né? Eu ando com um carro que daqui a pouco, se alguém apertar um botão lá, sei lá eu aonde, eu paro lá já. Entendeu? Sim. E daí? E aí tu faz o quê? Né? Então, essa é uma dependência bem preocupante, que a gente só vai resolver com inteligência não artificial. Desenvolvendo pessoas. E hoje, infelizmente, isso é uma realidade que o IBGE traz para nós, assim, que ele pesquisa e traz a verdade para nós. Mais de 50% dos brasileiros acima de 25 anos não concluiu sequer o ensino médio, sequer a educação básica. 50 e quanto? Mais de 50%. Mais de 50%. Eu não saberia ter, porque assim, sim. Nós fazemos um censo a cada 10 anos, então, tipo assim, os nossos números, a última vez que eu pesquisei ali, 2010, depois teve o censo de 2020, que deu todo aquele problema, que atrasou e tal, que ainda está para ser apurado ali, né? Mas no 2010 chegava a 80%. Nossa. Em alguns estados passava de 80%. Bahia, por exemplo, é um estado que pouco investe em educação. Passava de 80% da população adulta. Cara, onde é que nós vamos chegar desse jeito? Aí a gente volta para essa questão do significado que a pessoa atribui para a educação, né? Eu estava pensando aqui qual foi a minha experiência, né? Minha jornada, lógico que, né? Eu sou psicólogo, enfim, tenho pós-graduação, mas a minha experiência sempre foi o seguinte: no ensino básico, fundamental e médio, eu estudo o que eu sou obrigado a estudar. Então, para que seja fazer as provas, passar de ano, eventualmente escolher o que eu quero fazer da vida. Porque vai ter o vestibular. Vou ter vestibular. E aí fiz o vestibular, passei em psicologia, me formei em psicologia. Dentro da psicologia, para mim, foi quase que um parque de diversões, porque se na escola eu gostava, sei lá, de matemática... O que eu gostava na escola? Coisas que me atraíam, que me chamavam a atenção. Matemática, física,
Não que eu fosse bom, mas me chamava a atenção justamente pela funcionalidade, ou até o próprio português, enfim, coisa que me chamava a atenção. De repente, mas eu tinha que estudar história, e história eu abominava, né, na época da escola. Hoje, isso é bem interessante, porque tu estudar história como um hobby é muito mais divertido do que... É o segredo. Né? E aí vou para a faculdade, cara, se na escola de 10 matérias eu gostava de 2, na faculdade é o contrário, de 10 matérias eu gosto de 8. Eu não gosto de 2. E aí eu fui para a pós-graduação, foi mais maravilhoso ainda, porque daí 99% do que eu... Sei lá, daqui a pouco eu não gostava da produção científica ali, que tinha que fazer lá o trabalho de conclusão do curso. E o resto tudo era muito interessante. Interessante. Chamava o meu interesse. Me convocava a querer aprender. E aí a gente volta para esse desafio de como, digamos assim, mostrar o valor, e não só o valor monetário, mas o valor simbólico, o valor significante de aprender, de ter esse aprendizado, né? Eu acho que esse é o grande nó górdio, por assim dizer, né, na educação, especialmente com essa geração mais nova. Porque com as gerações mais antigas, elas dizem até obrigado e pronto, e não reclama, né? E com as gerações mais novas, não é pronto, não reclama, né? Não, porque eu não quero, porque eu não vou, porque daqui a pouco eu saio da escola. E isso que me chama a atenção, até acho que é a expressão que fugir da escola. Se a gente foge de algo, é porque ou a gente está me causando um desconforto ou está me ameaçando, né? No caso da escola, principalmente, eu estou pensando conforme eu falo aqui, mas eu fiquei pensando assim... Verbalizando o pensamento. Isso, o meu processo de pensamento é muito falando. Mas eu fiquei pensando aqui que tu trazes muito a experiência assim, como um educador de adultos. Uhum. E o adulto, quando ele te procura, ele está querendo voltar. Mas ele não sabe como fazer. Uhum. Ele não sabe como fazer, ele tem seus traumas, uhum. e ele tem que... Né? Eu lembro de uma passagem, assim, de um grande... Ele não era empresário, mas ele era diretor de uma grande empresa do Rio Grande do Sul inteiro, que tinha uma filial aqui... Eu acho que eu posso falar. Uhum. Ele era diretor da RBS aqui de Erechim, numa época, uns tempos atrás. E um dia ele me procurou lá e ele me disse, eu tenho um problema. Eu quero conversar contigo, mas tem que ser em particular. Uhum. Eu também vivenciar isso todo dia. Não tem problema, na minha sala, né? Ele disse assim, pai, eu assumi a direção aqui, mas eu não tenho ensino médio. E a empresa está me cobrando. Cara, faz 30 anos que eu larguei a escola. Aí eu perguntei para ele, e quanto tempo faz que tu deixou de aprender coisa? Quanto tempo faz que tu parou de pensar? Quanto tempo faz que tu parou de aprender coisas novas? Isso eu aprendo todo dia. Então, cara, o processo do aprendizado está em você. Tu aprende assistindo um jornal, ele era diretor da RBS. Tu aprende assistindo o jornal nacional, enfim, né, todo dia. Tu aprende lendo o jornal, do tempo que se lia o jornal impresso, né? Tu aprende lendo o jornal, tu aprende vivenciando coisas. Então, o processo de aprendizado está em você. O detalhe é que o teu processo de aprendizado, ele é informal. Tá? E hoje te exigem um processo de aprendizagem formal. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é transformar esse teu processo informal num processo formal, para que tu tenha a titulação que há. Então, não é tão difícil. Sim. Entende? Não é tão difícil. Teve épocas na vida, e eu tenho que trazer a minha experiência pessoal nisso, em que eu lia Harold Robbins, Sidney Sheldon, né, o outro lado da meia-noite, aquela coisa toda. E aí, de repente, eu me vejo na escola e me vejo precisando um professor de história.
Eu disse, poxa, mas se eu leio Harold Robbins, se eu leio Sidney Sheldon, por que eu não posso pegar um livro de história didático e ler como se fosse uma história? E depois de um tempo, virei professor de história. E eu lembro muito bem que toda primeira aula, inclusive no curso pré-vestibular, toda primeira aula eu contava a seguinte história, que era uma vez 3 porquinhos. E que eles tinham muito medo do lobo mau, porque o lobo mau queria jantar os porquinhos, queria comer os porquinhos. E aí eles construíram, cada porquinho construiu a sua casinha. Um fez uma casinha de palha, o outro fez uma casinha de madeira, e o terceiro... de tijolos. Pois é isso. Como é que tu lembra essa história e tu não lembra a história dos maias, dos incas, dos astecas? Porque quando a tua mãe ou a tua avó sentava contigo como bebê na cama e te contava a historinha dos 3 porquinhos, aquilo tu via como uma delícia, quase como um carinho. E o grande desafio que a gente tinha na época, e tem ainda como professor, é trazer isso para as coisas que tu precisa aprender hoje. Por que tu não pode? Tu disse que tu não gostava de história. Porque nenhum professor, na época, sabia ou teve a capacidade de te contar histórias. Então, eu lembro que, por exemplo, no curso pré-vestibular, eu começava com essa história e contava isso para eles, e depois eu pedia. Agora vocês abram a apostila de vocês na página 87. Vamos. Todo mundo abriu, tá? Agora vocês fechem a apostila. E, por favor, nas minhas aulas, nunca mais abram a apostila. De preferência, não anotem nada do que eu vou falar. Porque eu vou contar para vocês, assim como a avó de vocês fazia, a história toda da humanidade, desde a antiguidade até os dias atuais, para vocês aprenderem como aprenderam a história dos 3 porquinhos. Ou a história lá da Branca de Neve, ou da Chapeuzinho Vermelho. Sim. De forma que o dia que vocês forem usar isso, que estiverem lá no dia da prova do vestibular, ali respondendo história sobre história, vocês não vão atrás de algo que está decorado, mas de uma história que foi contada para vocês e vocês conhecem. Se sair lá na pergunta, qual era o material da terceira casa dos 3 porquinhos, sabe dizer? Era de tijolos. Nunca precisou alguém te dar esse texto escrito, leia 50 vezes para tu, mas tu sabe daquilo. Assim a gente trabalhava com romanos, assim a gente trabalhava com gregos, né? De média, essa questão, como se fosse uma história, como tu vê um filme. Hoje tu assiste uma série na Netflix, Vikings. Cara, se fizerem uma pergunta lá sobre Vikings, é capaz de tu saber responder. Sim, entendeu? Porque aquilo para ti foi uma diversão. Sim. Né? Então, e aí eu entro naquele assunto que a gente já, né? A escola precisa voltar a ser atrativa para os alunos. A gente aprendeu isso lá no Dom a fazer com adultos. Né? É aquela clássica pergunta que eu sempre faço. O feijão, ele cozinha mais rápido na panela comum ou na panela de pressão? Sim. Todo mundo sabe que é na de pressão. A grande pergunta é, por quê? Se o fogo embaixo é o mesmo, sim. quantidade de calor que entra ali é a mesma. A diferença está que a panela de pressão tem pressão. Sim. Então, a pressão é diferente. Então, a pressão faz com que aquele líquido que está dentro lá, a água do feijão, ferva a 120, 130, não sei exatamente, não sou da área,
Diferente da panela onde ela ferve a 100 graus, da panela aberta, porque ela não, a pressão dela é a pressão atmosférica só. Entendi. Entendeu? Não é? Ou outra que, não é? Toda dona de casa sabe, quando tu vai lavar a louça que está engordurado, que tu usa o detergente, não sai mais fácil. Por quê? Sim. Só porque fica lisinho? Não. Sim. Porque tem uma quebra de molécula ali, né? Então, ali tu já ensinou conceitos de física, ali tu já ensinou conceitos de química, ali tu já ensinou conceitos de matemática, quando tu vai ver o preço. Sim. Eu, que nem eu digo, essa questão da história, assim, na época, aquela história não fazia sentido. Não fazia sentido. Né? Ontem, na verdade, assim, eu tô ouvindo um podcast que eu tô ouvindo ele meio picado, assim, né? Tô ouvindo, eu ouço uns 20 minutos, depois da iluminação eu continuo ouvindo, mas é falando sobre a Terceira Guerra Mundial, e me chamou muita atenção que o cara fala, não, porque a Rússia nunca teve uma amizade com a China. A China e a Rússia nunca tiveram uma amizade. Eles tiveram acordos, tratados, etc. Mas eles não são países amigos. A China não vai comprometer a integridade do território dela, da população dela, para favorecer a Rússia. Então isso já é algo para deixar a gente um pouquinho mais tranquilo. Mas isso é o tipo de coisa que provavelmente eu devo ter estudado. As origens. Mas eu não lembrava. E aí agora que eu estou no contexto de que o mundo está meio assim, meu Deus, o que vai acontecer? Agora esse aprendizado faz sentido para mim. E engatilhando, né, essa ideia em algo que tu disseste anteriormente que queria retornar, se a gente precisa encontrar um caminho para tornar a escola interessante de novo. Que revoluções daqui a pouco são necessárias para que a escola evolua? Então, tu falou agora no revoluções, né? Que eu disse, eu quero retornar nessa revolução. Porque para mim, quando tu estuda história, uma das principais coisas que tu tem que ter em mente antes de começar o teu início da história é a linha do tempo. Para saber, por exemplo, assim, estamos falando de invasões bárbaras. Tá? Nós estamos falando aonde? Na linha do tempo. Nós estamos falando de que período. Né? Tu precisa primeiro ter a noção, porque senão daqui a pouco tu vai confundir, por exemplo, Alexandre o Grande com Carlos o Grande, que tem 800 anos de diferença, achar que são primos, parentes ou irmãos, porque tem o mesmo sobrenome. Sim, né? Mesma alcunha. Não, mas às vezes pensam que é um sobrenome. Então, primeiro tu tem que ter a visão da linha do tempo. E o que a linha do tempo traz? Desde lá do homem das cavernas, vamos imaginar assim, até o homem atual. Traz a evolução. Então, nós queremos acreditar que nós somos mais evoluídos do que nossos ancestrais, que eram caçadores e coletores. Nós queremos entender que nós somos mais evoluídos. Em alguns aspectos, até eu acredito que somos mesmo. Tá? Mas para chegar de lá até aqui, teve todo um processo de evolução, que é contínuo, mas até isso é uma das coisas que eu evoluí no estudo da história. Primeiro eu fazia a linha do tempo como uma linha reta. Depois eu pensei, mas não é uma linha reta, porque as coisas não acontecem assim, desta forma linear. Então eu comecei a fazer uma linha do tempo assim, tipo uma onda. Né? Até que eu me dei conta que também não. Porque tu estuda algumas coisas que são tradicionais de você estudar na história, mas tu esquece que a história está acontecendo, que nem neste momento, pelo planeta inteiro, quiçá pelo universo inteiro. Né? Então eu comecei a fazer a minha linha do tempo, no final já era todo um rabisco, assim, porque tu tem a história da vida privada das pessoas, que é diferente da história dos estados, que é diferente da história da igreja, que é diferente... Né? Então, e de tempos em tempos, essa evolução, que é algo assim, teoricamente linear, ela como se fosse uma linha, e ela, tipo assim, ela
tem momentos em que se abrevia em pouquíssimo espaço de tempo muita transformação. Então, aí eu digo, existe a evolução e esses momentos são as revoluções. Tá? As revoluções são quando as coisas mudam muito rapidamente num curto espaço de tempo e transformam tudo aquilo que a gente tinha estudado até então. Tá? Então, eu acho que ali na pandemia, voltando ao que a gente teve uma revolução na educação. As coisas aconteceram muito rápido. Sabe? E talvez a gente talvez não. Nós não estávamos preparados para aquilo. E a gente não sabia o porvir. Sim. Tá? Eu lembro que quando a gente entrou na pandemia, teve um diretor, e a gente entrou com a questão do ensino online, né, em uma semana, como eu te falei. Eu lembro que um diretor lá do Dom, lá em Pelotas, ele me ligou, Miguel, eu não quero entrar nessa. Eu vou esperar mais uns 30 dias para a gente voltar à normalidade. E daí, cara, e quanto tempo nós ficamos em afastamento e tudo. E chegou um momento que eu não sei se passou isso pela cabeça. A gente até falava o novo normal. Sim. Porque a gente imaginou assim, nunca mais voltaremos a ser como éramos. E voltamos a ser como éramos. Sim. Né? Sim. Então, assim, foi um momento assim muito atribulado. Eu sei porque isso em educação, eu que trabalho assim no limite da lei, usando todas as benesses possíveis em favor dos meus alunos, né? Às vezes eu sou questionado, mas como é que tu fez tal coisa? Como é que tu autorizou tal procedimento dentro da tua escola? E muitas vezes, inclusive, para o sistema oficial. Eu tenho que fazer... Tu lembra como é que era naquele momento? Então, eu vou te dizer, porque eu fiz a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Não sabia o que seria dali 6 meses, dali a 1 ano. Tanto que, realmente, a gente falava em novo... Hoje, tu ouve alguém falando de novo em novo normal? Não houve mais. Né? Mas era algo assim que fazia parte do nosso cotidiano. Sim. Então, como é que a escola volta a ser atrativa? Porque já foi. Tá? Eu não sei exatamente, talvez na tua geração, mas na geração um pouquinho anterior do que a tua, uma geração ali que nasceu nos anos 70, até o iniciozinho dos anos 80, a escola era atrativa. Entendeu? Porque a escola era o momento do convívio com os teus amigos e dos teus colegas. Tu não tinha um celular para te distrair, para te usar o tempo inteiro. Não. Tu queria ir para a escola porque no recreio tu jogava bola com os teus amigos. Na educação física. Na educação física, né? E tinha os colegas da frente, os colegas do lado, os colegas de trás, que eram os teus amigos do dia a dia. Então, a escola foi atrativa. Sim. Pelo menos em termos de sociais. Sim. Né? Hoje, eu acho que o grande desafio é a escola ser atrativa em termos culturais e em termos de educação mesmo. Para te não achar que o professor pensar que o professor sabe menos que o Google, porque ele sabe menos que o Google. Sim. Ou, na verdade, ele sabe muito mais. O Google não sabe nada. Sim, o Google sim. Mas enfim, mas a entrega das respostas, tá? Que você tem que interagir com pessoas. Sim. Né? E eu acredito muito na educação à distância, acredito também no ensino presencial. Eu acredito que talvez a solução esteja ali na mescla dos dois, sabe? Tem coisas na vida da gente que tu não consegue fazer à distância. Se não fosse assim, nós não estaríamos os dois sentados aqui um na frente do outro. Se tudo pudesse ser online, não teria porquê da gente, né, ter família, ter sua casa, ter sua... Né? A gente estava comentando antes, gato, cachorro, né? Porque tem coisas da vida que é a necessidade do presencial. O ser humano, ele
querendo ou não, é interessante quando você coloca assim, a gente se acha muito superior, né, ao caçador-coletor, enfim, mais evoluído, mas a realidade é que em termos genéticos, psicológicos, neurobiológicos, a gente não é muito diferente do caçador ou coletor. Essa evolução não aconteceu assim tão significativamente. O que a gente vê é que sim, é que os seres humanos mais preparados para colaborar são os que, né, continuaram procriando e enfim, multiplicando, né, a sua prole. Mas é interessante quando fala dessa questão da evolução e da revolução, porque, pelo menos até onde o meu conhecimento me permite, nós temos, até o momento, nós tivemos 3 grandes revoluções. Né? A revolução agrícola, né, do poder produzir o seu próprio alimento sem precisar coletar ou sem precisar ir caçar. A revolução industrial, né, com o motor a vapor, com o processo fordista, enfim. E a revolução digital agora, né, que a gente está vivendo nesse momento. Tem um futurista, né, futurólogo. Futurólogo é outra história. Futurista chamado Thiago Matos, aqui de Porto Alegre, inclusive, que numa aula que eu participei com ele, ele falou que a gente ainda tem mais 3 revoluções aqui no nosso horizonte, que é a genética, da nanotecnologia e da robótica. Então, essas são algumas evoluções que estão aqui no nosso horizonte ainda, né? Então, a gente estava falando um pouquinho sobre inteligência artificial agora, ChatGPT, enfim, como é que é? Me parece que, sim, uma missão nossa deveria ser tornar a escola interessante de novo, né? Porque é só a educação, e sim, provavelmente a educação continuada, que vai nos preparar para essas revoluções. Cara, eu te falei assim, do tipo, um dia me perguntaram, né? Fez curso, é formado em quê? Se eu for contar graduações, pós-graduações, cursos em universidade do exterior, né? Eu devo ter 13, 14 titulações. E não me acho preparado para a maioria das coisas da vida. Né? Por quê? Porque nada te prepara, sabe? Nada te prepara. Tu diz, eu fiz psicologia, depois eu fiz uma pós-graduação e tal. Quanto dessa pós-graduação tu traz para a tua vida? É pouco. Uhum. Né? É pouco. Mas o fato de tu ser um aprendente, sabe? De tu ter essa disponibilidade para querer aprender coisas novas. Então, vamos pensar lá de novo nos japoneses lá nos anos 80, né? Procurando um perfil de pessoas... Eu acho que até a gente falou isso fora do ar, né? A gente falou lá que nos anos 80 era um modelo e que nas empresas, nas fábricas lá no Japão, a forma de seleção das pessoas, eles queriam saber os cursos que tu tinha feito nos últimos 3 anos. Não se tu era formado em alguma coisa... não, eles queriam saber nos últimos 3 anos o que tu tinha feito pela procura de um perfil. Né? O perfil daquele que está sempre ali querendo aprender coisas novas, seja na matemática, seja na história, seja na geografia, que a gente andou por tudo isso nessa conversa de hoje, né? Seja na inteligência artificial, seja no carro elétrico, seja na nova tecnologia de educar, enfim. Mas aquilo que tu fez recentemente, porque o mundo está em transformação a cada momento com uma velocidade maior. Até vindo para cá, eu estava imaginando sobre velocidades. Tá? E até te falei, vamos discutir sobre o universo. Tem uma coisa muito legal que eu acho, não sei se cabe, mas enfim, eu gosto muito de estudar sobre buracos negros. Né? Então, o que é um buraco negro? Na verdade, não é um buraco. E nem ele é negro, né? Negro de preto, assim. Na verdade, o buraco negro é só um corpo celeste extremamente massivo, com uma massa muito grande. Por exemplo, nós falamos aqui que o Brasil não tem satélites e por isso paga royalties e tal.
embora a gente tenha um local no planeta que é um dos melhores lugares do mundo para se lançar foguete, que é a base de Alcântara, no Maranhão. E que ainda são lançados foguetes hoje lá, mas todos com tecnologia de fora. Uhum. Né? A China vem lançar foguete aí, a Índia vem lançar foguete, os Estados Unidos vem lançar foguete em Alcântara ainda, né? Porque ali é muito propício. Lança foguete para quê? Para colocar, principalmente hoje, de cada 100 foguetes, 98 devem ser, para colocar satélites em órbita. Né? Satélites que têm o tamanho, muitos deles, um pouco maiores que essa jarra aqui. Uhum. Né? Existe um satélite, por exemplo, que é esse que tira as fotos e que o Brasil compra diariamente fotos da Amazônia para fazer monitoramento da Amazônia, que é uma tecnologia uma empresa privada norte-americana que a gente compra, que ele tem o tamanho de uma caixa de sapato. Tá? E está lá no espaço. A gente poderia ter essa tecnologia? Poderia ter, se a gente investisse nisso, sabe? Mas não se dá valor à educação básica, imagina. Sim. Né? Então, agora, para você colocar lá em órbita uma caixa de sapato, que não é uma caixa de sapato, mas é do tamanho, para você colocar aquilo, você precisa tirar aquilo da... Por que não cai? Porque está na estratosfera, fora do poder de atração da Terra, né? da gravidade. Né? E como é que você faz para tirar uma coisa lá para cima? Se eu pegar uma caneta e jogar para cima, ela vai cair no chão. Por que ela vai cair no chão? Porque a velocidade com que eu joguei ela para cima, ela é muito baixa. E aí ela chega, a gravidade vai puxando e ela vai diminuindo a velocidade e ela cai. Né? Então, existe uma velocidade que é de 40 mil quilômetros por hora, tá? Que é a velocidade que um foguete precisa atingir para tirar. Até ontem, nós estava voltando de viagem, minha filha me perguntou, mas qual é a importância do foguete da ré? Né? Do que o Elon Musk aí, né? Fez o foguete da ré. Porque o foguete, na verdade, tu vê aquele foguete, aquela coisa toda, nada daquilo lá importa. O que importa é só a pontinha dele que está lá em cima, o resto tudo é combustível para... Né? E se tu não faz ele dar ré, se perde. Tu usa uma vez só, é descartável. Sim. Tu fazendo dar ré, tu pode usar como se fosse o tanque de combustível de novo, várias vezes. Isso dá uma economia bastante grande. Então, 40 mil quilômetros por hora tem que atingir de velocidade para conseguir escapar da força de gravidade da Terra, que é formada por minerais, né? Os 5 elementos lá, enfim, aquela coisa toda. Tem água, tem terra, tem um monte de coisa aqui. Se a Terra fosse feita só de ferro, por exemplo, ela teria uma massa muito maior. Então, a atração, a gravidade dela seria muito maior. Não só pelo tamanho, mas pela massa que possui. Né? E a velocidade de escape, que é o que a gente chama, né? Essa velocidade para tirar alguma coisa do poder de atração, seria muito maior. Assim como nós temos no universo objetos que especula-se, ninguém sabe, né? Sejam estrelas, né? Estrelas, provavelmente já estrelas mortas, que têm uma massa muito grande, que a velocidade para você conseguir sair da força de atração, ela é tão grande, a força de atração ela é tão grande que a velocidade que você precisaria para escapar daquela gravidade seria maior do que a própria velocidade da luz. Né? Então, por isso que nada escapa do que entra ali nas proximidades, nem a luz. Né? Por isso que se chamam buracos negros. Tá maluco para falar sobre esse assunto. Né? Por isso que se chamam buracos negros. E a luz que eventualmente ainda não entrou, né? Que ela fica, por isso que o buraco negro tem aquela quando a gente olha e não enxerga, porque ninguém enxerga um buraco negro, enxerga só o horizonte de eventos, que é onde a luz está circulando em volta ali, ainda não caiu na força de atração, ali não foi capturada. Né?
Então, a gente precisa discutir coisas assim, sabe? Uhum. Precisa aprender coisas assim. Sim. Tá? E a gente, por que a gente precisa aprender coisas assim? Para deixar de ser dependente. Uhum. Nós, como país, precisamos aprender, por isso que a ciência é tão importante. Uhum. Até, aliás, é uma coisa assim, voltando a falar sobre a pandemia, né? Não sei se tu deve lembrar agora que na pandemia foi dita, a pandemia veio para nos mostrar Uhum. que valem mais cientistas, valem mais pessoas ligadas à área da saúde do que influenciadores digitais, né? Sim, Né? sim, Do que sim. blogueiros e tal. Não que não, Uhum. mas tipo Sim. assim, ó, existem coisas que tem que ser dada importância, Uhum. sabe? Uhum. Cientistas têm que ser dada a importância Claro. aos cientistas. E para que se dê e o que faz uma pessoa ser cientista? Qual é a diferença? É a educação, Uhum. Uhum. é o ensino, é o aprender coisas novas, é a mente inquieta que quer aprender mais. E todos nós temos a mente inquieta. Sim. Todos. Falta a motivação. Uhum. E a motivação ela é diferente de uma pessoa para outra. Sim. Aquilo que me motiva, em alguns casos, é diferente daquilo que te motiva. Sim. Né? Então, se tu... Por isso que, por exemplo, na área de marketing, não se trabalha, por exemplo, com as tuas necessidades, mas sim com os teus desejos. Sim, sim. Né? Sim. Porque as necessidades, o Maslow lá já, na pirâmide dele, já colocou quais as necessidades humanas. São aquelas. Sim. Mas os teus desejos, cara, tu vê uma coisa, tu passa, olha uma... Meu Deus, né? Isso eu vejo que é muito diferente, assim, quando eu saio com a minha filha. Ela passa numa loja, ela tem 20 anos, né? Ela passa, isso aqui, quero comprar. Pai, olha aquela camisa ali para ti, não sei o quê. Eu não quero mais do mesmo. Entendeu? Então, os desejos que tem na minha idade é diferente dos desejos que tem na tua. Entende? Então, a gente precisa fazer com que a escola volte a ser um objeto de desejo das pessoas. E isso é um desafio monstruoso. Sim, sim. Não, e eu te ouvindo assim, eu fiquei pensando em muitas coisas, porque realmente, né, tudo isso que tu falou sobre a questão dos buracos negros, da velocidade de escape, ou do porquê que é importante o foguete da ré, enfim, o que me entristece é ficar pensando que, lógico, assim, tem um lado que me entristece, tem um lado que me inspira, que me motiva. Mas o que me entristece é que, será que, e tentando evitar as polêmicas, né, mas será que é do interesse de quem tem a caneta na mão que as pessoas pensem, que as pessoas se perguntem? Porque antes, quando você falou ali de, eu sou formado, eu tenho 13 cursos, titulações, etc., e eu sinto que eu não estou preparado. A gente entra uma coisa tão antiga quanto Sócrates, né? O homem mais sábio da Grécia, porque reconhecia que ele não sabia tudo, né? Até o presente momento que a gente fala muito da síndrome de Dunning-Kruger, que é, claro, quanto menos eu sei, mais eu acho que eu sei, quanto mais eu sei, mais eu desconfio da minha capacidade, da minha competência. E ao mesmo tempo que a gente vê justamente, eu fico me perguntando se todos os desafios que a gente tem na educação, se eles são simplesmente frutos do acaso ou do engessamento, de uma descoordenação entre políticas, etc., ou se é daqui a pouco, entre aspas, programado. Entende? Porque um povo que pensa é um povo que toma melhores decisões. E eu não estou falando nem do lado A nem do lado B. Eu estou falando de pessoas, de projetos,
de poder avaliar que seja um plano de governo, que seja o que essa pessoa quer, ou saber entender o que foi tentado no passado e não deu certo, e como que isso impacta hoje. Então as pessoas, para mim, eu fico curioso, porque me parece que é justamente essa capacidade de pensamento crítico que a gente precisa, não só enquanto civilização para poder tomar essas decisões, mas como profissionais com esse avanço da tecnologia. Poder ler algo que o ChatGPT foi lá e dizer, cara, não, mas isso não faz sentido. Ou poder ler uma notícia numa rede social e ver assim, peraí, quem escreveu? Por que essa pessoa escreveu isso? O que ela quer com essa informação que ela acabou de compartilhar? Ah, não, mas o Miguel repostou isso. Beleza, por que o Miguel repostou? Qual que é a intenção do Miguel repostando esse conteúdo? Ou enviando para mim no grupo de WhatsApp? E as pessoas não pensam. E eu não sei se quem tem, que nem eu digo, a caneta na mão, quer que as pessoas pensem. O que me inspira, né? Até aqui eu falei do que me deixa triste, né? Ou me deixa, talvez, desesperançoso. Mas o que me inspira e me dá esperança é justamente saber que sim, muitas vezes, são poucas pessoas, mas com muita vontade, que conseguem trazer as mudanças que são necessárias, né? Te digo que assim, talvez eu não tenha uma pergunta embutida nessa minha declaração aqui. Sabe, tá falando ali, e a primeira pergunta que eu te fazer, mas afinal, qual é a tua pergunta? Né? Mas se a tua pergunta for, existe interesse em que a gente... essa é não, a resposta é não. Tá? Tanto que não vamos entrar em polêmica e tal. Então vamos pegar assim, ó, os últimos 15 anos da história brasileira. Qual ministro da educação nós tivemos? A pergunta é um pouco mais complexa do que ela parece. Qual ministro da educação nós tivemos? Eu te diria assim, nós tivemos vários ministros da educação, mas nenhum ministro da educação. O que eu quero dizer com isso, assim, para não acharem que eu sou completamente idiota, é que a pasta tem sido usada muito mais para promover política do que para promover educação. Nós tivemos ministros da educação que e isso passou por governo de direita e de esquerda, que absolutamente não entendiam nada de educação. Sim. Cara, como é que a gente vai querer ter resultado diferente disso? Sim. Sabe? Nós não somos, tipo assim, eu pelo menos não me considero, e a você também, não somos completamente idiotas, sabe? A gente consegue pensar, raciocinar e tal. A gente consegue ver, né, que existem outros interesses, né, por trás disso. Né? Que a pasta da educação está sendo ocupada só porque colocado lá pessoas porque tem dinheiro na educação ali que pode ser usado. Para que usar para a educação? Entendeu? Para quê? Sim. Né? Um presidente aí, outro dia não deu uma declaração, nós temos que cuidar, porque as pessoas atingem um determinado nível, já não votam mais na gente. Né? Nível intelectual, nível financeiro, nível de algumas coisas assim. Né? Então, cara, percebe-se assim, nós temos mentes capazes de desenvolver? Sim, nós temos, mas são exceções. Sim. Sabe? O que a gente precisa, talvez, aprender e pesquisar para entender é o que move essas exceções. Para tornar isso não uma exceção, mas sim um caso comum. Sim. Né? Por que tem pessoas que furam a bolha? Como é que conseguem furar a bolha? Né? Para que a gente consiga, a partir daí, porque senão o meu trabalho e o teu também são trabalhos assim, a gente passa o tempo todo enxugando gelo. Sim. Tá?
Eu tenho ali no Dom, ao longo dos últimos 25 anos, nós temos um levantamento assim que nós formamos no ensino médio mais de 75 mil pessoas. Nossa. 70, aqui, em todos os polos que o Dom tem, na soma de 75 mil brasileiros que não tinham adultos, que não tinham sequer o ensino médio, conseguiram, muitos depois foram fazer faculdade, foram fazer, né? Hoje nós temos engenheiros, nós temos médicos, nós temos dentistas, nós temos advogados e tal, que não fosse por isso, tá, e daí, então, que legal. Cara, nós enxugamos gelo, porque o que são 75 mil pessoas no universo de milhões? Não é nada. Sim. Né? Então, como é que a gente consegue furar a bolha se não há interesse do Estado em que a bolha seja furada? Sim. Sabe? Nós estamos ficando a cada dia mais dependentes de outros, isso é uma realidade. Né? Eu tenho uma empresa de um conhecido meu aqui, que ela oferece hoje, como em Erechim, a gente vive um momento da economia, assim, que quem quer trabalhar está trabalhando. Né? Ela oferece um salário base inicial de R$ 1.820. Se você não tem ensino médio, ela oferece 1.820, com os benefícios, ajuda daqui, ajuda dali, 13º, 14º, não sei o que, distribuição, chega uma média a 2.200. Se você tem ensino médio nessa mesma empresa, o teu salário base inicial é 1.820, com os aumentozinhos, chega a 2.200. Quer dizer, é a mesma coisa. Entendeu? Sim. Então, como é que tu faz furar a bolha? E, principalmente, para que furar a bolha? Né? Se a gente olha para cima e vê que quem tem a caneta na mão não concluiu nem o ensino básico, mas tem titulação de doutor honoris causa. Né? Então, tem doutorado dado por... Cara, é difícil de responder isso aí, sabe? Mas, mesmo que seja difícil de responder, a gente não pode parar de perguntar. Sim. É a nossa responsabilidade como indivíduo, como nossa responsabilidade como cidadão, como membro de uma nação, de um país, tentar fazer alguma coisa. Né? E fico me perguntando se não é justamente nesse impulso, nessa intenção que tu buscou o licenciamento do TEDx para justamente... Mas é justamente isso. Não só que eu busquei, mas que tantas pessoas se engajaram no projeto. Todos nós que estamos ali somos inquietos em alguma coisa, sabe? A gente quer furar a bolha. A gente talvez não saiba como, então a gente procura caminhos. E o TEDx, ele vem disso, ele é um evento de ideias, é um evento para... Não é para trazer respostas, mas é para trazer perguntas. Né? Nós tivemos ali, nesse ano, já temos programado para 2025, 100 pessoas que puderam, ao vivo, assistir 11 ideias, né? Que de alguma forma tu sai diferente, tu sai mexido daquilo ali. Desacomodado. Sai desacomodado, tu sai com vontade de espetar a bolha e furar e sair. Entende? E eu acho que é isso. É uma resposta, não é bem uma resposta, é mais uma devolução para a tua comunidade de uma inquietude que tu tem e que tu te acha na obrigação de... Eu te devolvo a pergunta, por que tu foi para lá? Não, realmente, eu conhecia as palestras TED e TEDx assim, há muito tempo. Sim. E realmente, assim, sempre foram ideias que estavam à frente do seu tempo. Né? O exemplo que eu sempre dou é o Simon Sinek, com a história lá do Círculo Dourado, que ele grava, acho que esse TEDx tem uns
15 anos, Por talvez, aí. 10, 15 anos. E agora, nos últimos 4, 5 anos que isso está sendo discutido mais formalmente dentro das estratégias de motivação, de negócio, Então, assim, alguma coisa interessante tem aí. O TED e o TEDx, ele traz ideias que estão na vanguarda. Uhum. E como eu conhecia a relevância, né, enfim, da plataforma como um todo, Uhum. e sempre pensei assim, cara, eu gostaria de participar de um TED ou de um TEDx, enfim. Uhum. Cara, se tem aqui em Erechim, tem a oportunidade de eu participar como voluntário, vamos aproveitar, né? E então, assim, me conectei muito com essa filosofia, por assim dizer, né? Justamente nessa lógica do pensamento de vanguarda, que é algo que muitas vezes nas reuniões, enfim, a gente conversava, que é algo que parece que a gente precisa, que a gente sente que a nossa comunidade precisa, Uhum. né? Ter um pensamento um pouco mais de vanguarda e essa vontade de furar uma bolha, né? De transcender aquilo que é o status quo, que também foi algo trazido ali Uhum. entre as 11 ideias ali que foram compartilhadas, né? Então, me pareceu um movimento que fazia sentido com coisas nas quais eu acredito. Vamos trocar de lugar? Não, tô falando sério assim. Agora eu te entrevisto. Doeu para ti participar? Não, Nada. nenhuma. Pois é, aí é que tá. Não dói. Tu furar a bolha não dói. Uhum. Tu aprender não dói. Sabe? Tu participar. Aí tu pensa assim, ó. Douglas, tu te doou durante quase 6 meses para realizar um evento aqui para os outros. Uhum. Né? E praticamente posso te dizer assim, ó, a gente só doou, mas a gente saiu recebendo no final, tu vê assim, parece, eu acho que é um sentimento assim que é meio comum, cada um sente assim, parece que eu fui o que mais ganhou com tudo. E isso cada um pensa, parece que eu fui o que mais ganhou, e o outro pensa, não, eu acho que fui eu que mais ganhou, o outro, não, acho que fui eu e tal. Porque é um processo ganha-ganha. Né? Tu vê, eu tenho contato ainda assim com muitos dos palestrantes, sabe, que vieram aqui de graça. E eles meu Deus, como isso foi transformador na minha vida, por eu ter me doado. Né? Eu converso com pessoas hoje, Douglas, que eu não imaginaria que eu poderia ter acesso a conversar, sabe? E é quase uma questão de amizade. Né? A gente se tornou, nós nos tornamos amigos de pessoas que a gente não conhecia e nos tornamos amigos, assim, parece até com uma certa intimidade e com uma certa, assim, gratidão por ser, né? Porque realmente é um processo que, e cara, se tu for analisar lá né, digamos assim, o gráfico nós estamos aqui, ó. Nós quase não saímos do chão ainda e já atingimos esse nível de satisfação e compreensão do processo. Então, tu imagina o porvir. E isso é só um TEDx. Sim. É só um TEDx. Imagina quantas coisas o ser humano comum pode fazer. Sim. Porque eu não sou diferente de você, podia ser você à frente do processo. Sim. Entendeu? Podia ser qualquer um à frente do processo. Né? Esse final de semana eu fui com a minha família lá no shopping, nós fizemos compras e tal, e daí todo final de ano os shoppings têm essas promoções. Tá? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu me peguei lançando notinhas lá no sistema para concorrer a uma premiação lá que o shopping está dando e tal. Tá ali. Tu participa do processo se tu quer. O que tu perde com isso? Em princípio, nada. Tu só pode ganhar. O TEDx é a mesma coisa. O que tu perde participando de um TEDx? Nada. E ainda corre o risco de
ganhar muito. Sim. Né? Não estou falando em termos de dinheiro, estou falando em termos de conhecimento, em termos de colocar na tua cabeça coisas novas que fervilhem ali, cada qual com a sua história. Então, para cada um, aquilo vai ser diferente. A gente tem que ter essa compreensão, sabe? E tem que ter a compreensão que, sim, nós vamos encontrar também pelo caminho muitos que não entendem e que não querem entender. Sim. Mas isso é algo que é até explorado na literatura mais de gestão, inovação, enfim, que tem a curva de sino da inovação, né, que tem os early adopters, né, os primeiros que adotam uma ideia, né, e depois que cruzam um abismo, né, que os early adopters, eles gostam da novidade pela novidade, né, mas aí tem esse abismo entre os early adopters e a primeira maioria. Se a gente conseguiu impactar aí 100 pessoas e mostrar que o evento foi bom e tem 100 pessoas falando bem, né, conforme a gente viu até as avaliações, né, a probabilidade de a gente cruzar esse abismo e atingir essa primeira maioria, né, e depois a segunda maioria, enfim, é muito maior que a gente possa vir a provocar essas transformações, porque quando eu te perguntei, né, antes de eu achar a pergunta para a declaração que eu estava fazendo, né, eu fiquei pensando muito naquela história do beija-flor tentando apagar o incêndio, né? Mas é só um pouquinho de água, mas alguma coisa a gente precisa fazer. Estou fazendo a minha parte. Sim, alguma coisa a gente precisa fazer. Porque, não, mas a água que eu posso jogar aqui não vai, então eu vou fazer nada. Não, mas espera aí, eu preciso fazer alguma coisa. E de repente vários beija-flores juntos conseguem, né, apagar mais incêndio do que, sei lá, um animal maior que daqui a pouco, não quero me arriscar, não quero me meter nessa confusão. A gente está quase fechando 2 horas. Foi longe. Eu gosto de terminar sempre fazendo uma pergunta, né, que é: qual foi o melhor conselho que tu já ouviu? Cara, ao longo da minha vida me deram muitos conselhos, sabe? E tipo assim, tu tá fazendo uma pergunta assim bem complicada, porque é um pensamento que eu tenho. Na verdade, nós somos a soma das pessoas que a gente conheceu ao longo da vida, né? É como se a gente espelhasse um pouquinho de cada um, do que cada um te ensinou, enfim. Eu acho que assim, não teria um conselho ou uma pessoa que tivesse... Eu somo muitos conselhos. Por exemplo, teve um da minha mãe que me disse assim, eu gosto que quando alguém quer me aprontar alguma coisa, que me apronte bem, de um jeito bem assim, que que gaste toda a sua vontade, porque eu não vou dar uma segunda chance de me aprontar. Mas não é nesse sentido que eu quero ir, sabe? É no sentido assim, de fazer as coisas certas, sabe? Eu tenho que não é conselho, mas é quase uma doutrina que eu aplico na minha empresa, para os meus funcionários. Como a gente trabalha com pessoas que são os nossos alunos e tal, eu digo assim, você tem que ter honestidade e retidão de caráter em tudo que você fizer na vida, em tudo. Porque só assim você poderá olhar nos olhos de quem quer que seja, e se alguém te disser, não, mas um dia tu me disse alguma coisa assim que tu sabe que não falou, tu sabe, não, isso eu não falei porque não faz parte do meu ser. Então, por exemplo, assim, nós temos alunos que fazem a matrícula, concluem o curso, tem uns outros que desistem na metade e tal. E eu sempre digo assim, como é uma escola privada e cobra mensalidade e tal, eu digo para os meus funcionários isso assim, a cada tempo, de tempos em tempos eu repito, né? Eu acho que todo mundo tem que ser honesto. Aquilo que você dá e aquilo que você tem para receber tem que ter uma paridade. Né? Então eu digo assim, se na hora que um aluno vai lá, não, eu quero cancelar, porque eu vou sair da cidade, ou mudei de emprego, ou algum motivo, sei lá, enfim.
né? Você tem que, assim, ó, como nós somos uma prestadora de serviço, você cobra pelo serviço prestado, né? Então você tem que calcular o serviço que você prestou. E se o aluno tiver que pagar uma diferença, você tem que cobrar. Mas se ele, daquilo que ele pagou, o serviço prestado não alcançou o valor, e você tiver, não, tem R$100 de diferença que eu tenho que te devolver. Não espere a pessoa pedir. Diga para ela, olha, tu tem ainda o direito de... Isso tem que partir de cada um. Então, o conselho, assim, que eu posso dizer assim, que a vida me deu, eu acho que ficaria mais legal do que pegar um específico, né? É isso, de ter retidão de caráter e saber que tudo aquilo que você faz tem uma consequência, seja ela positiva ou negativa. E eu gostaria, assim, que as pessoas que eventualmente assistirem esse podcast ou essa conversa que a gente teve, que guardassem isso, assim, você não é especificamente uma atitude, você é sempre uma história, sabe? Então você constrói ao longo da vida aquilo que as pessoas têm de percepção de você. Então, outro dia até eu estava vendo uma coisa muito legal, assim, de alguém que falou que é tipo uma imaginação, e talvez tu tenha visto isso na internet, assim, vou fazer como se fôssemos nós dois aqui, vou te dizer, Douglas, imagina que quando tu nasce, tu recebe lá a missão de cuidar de um ser humano, que tu tenha a missão de cuidar desse ser humano da melhor forma possível. E assim que tu começa a te dar consciência das coisas, tu percebe que esse ser humano que tu recebeu para cuidar é o Douglas. Né? Então, cuida desse ser humano da melhor forma possível. Eu gostaria de deixar essa mensagem para as pessoas. Cuide de você da melhor forma possível, com retidão de caráter, com retidão nas atitudes, sabendo que tudo terá uma consequência, mesmo as coisas que ninguém vê que a gente faz. Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Em educação, a gente usa muito isso. Tu educa muito mais pelo exemplo do que por aquilo que você diz. Né? E isso em relação principalmente a quem tem filhos. Né? O teu filho aprende muito mais contigo quando tu não percebe que ele está te vendo. E aquilo que tu faz. E ele vai te imitar. Primeiro ele vai te imitar, depois ele vai te copiar. E no futuro ele será provavelmente um espelho daquilo que você é. Aquela história que palavras movem, mas exemplos arrastam. Exatamente, por aí. Legal. Miguel, obrigado por ter dedicado o teu tempo aqui para a gente conversar, né? Contribuir aí com o aprendizado de todo mundo aí com a tua sabedoria, né? Que tu comentou ali antes que que o Google, né? Tem uma relação ali com o que o professor, quem sabe mais, o Google ou o professor. O Google talvez tenha mais conhecimento, mas o professor ele tem mais sabedoria. Né? O Google tem mais informação. Isso, mais informação. A informação está toda ali, mas ele não... Né? É aquela que a gente discutiu, de tu colocar qual é o valor da educação. Daqui a pouco tu pergunta para o Google qual o valor da educação, ele te dá uma tabela de preço. É verdade. Não é isso que tu perguntou, porque ele não tem legal conhecimento. Mas muito obrigado, então, por compartilhar aqui com a gente, né, o teu conhecimento e a tua sabedoria, né? Acredito que vai agregar Aprendi bastante. muito mais do que passei. Maravilha. Muito obrigado e Valeu. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado por ter acompanhado minha conversa com Miguel Pereira Couto. Para encerrar esse episódio, eu gostaria de deixar vocês com essa frase de Alvin Toffler. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Até a próxima.